Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite, que a paz de Deus seja com todos vocês que estão assistindo. E detalhe principal, antes da gente começar a falar de todos os temas, o que a gente vai falar aqui é um assunto top. Curte, comenta, compartilha com aquele amigo que você quer que esteja acompanhando a palavra de Deus, os estudos que a gente já está fazendo aqui. A gente vai falar sobre vida cristã e tem uma galera top aqui que tem bastante dúvida. Eu, principalmente, tenho diversas. Como que a gente consegue viver a vida cristã? E eu tô aqui com meu amigo Wesley, você já conhece ele. Oi. Pra gente falar sobre esse tema. Eu acho que é boa tarde, né? Hã? Eu acho que é boa tarde. Boa noite. Eles vão assistir boa noite. E a gente tá com a Letícia aqui também. E aí, Lê? Quem que tá aqui do seu lado? Pessoal, vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado especialíssimo. Ele é o Gabriel Conrado Nascimento de Oliveira, mais conhecido como Gabriel Oliveira ou Tio Biel. E aí já vem minha primeira dúvida, por que Tio Biel? Pessoal, boa noite a vocês que estão em casa. Que alegria, amigos, estar aqui com vocês. Uma honra. Tio Biel por conta do Tio Biel ser professor. Não. E porque Ele é professor. E porque o Tio Biel, além de ser professor da educação infantil, o Tio Biel era diretor de aventureiros. Então era Tio Biel. Olha, Por isso. gente, tudo explicado. O Gabriel ele tem 32 anos. Sim. Ele é solteiro, para quem estiver interessado. Rapaz, aí já tá me vendendo aqui. O Gabriel, ele não colocou aqui pra gente, mas eu sei que ele é natural do Rio de Janeiro. Exatamente. Nasceu lá. Gema, suburbano. Olha aí, pra quem entende. Dá nem pra saber, né? Mas ele atualmente vive em São Sebastião, que é litoral de São Paulo. E hoje ele está aqui conosco. O Gabriel gosta muito de viajar. Já podemos perceber, né? Ler e música. Ele é pedagogo. Vem daí, né, o tio Gabriel. Ele é missionário OIM. Isso, É assim que OIM. fala? Pela ARS e pela APS. Isso. E ele vai ser músico em breve, colocou aqui. E estudante de PP, Publicidade e Propaganda também em breve, certo? Exatamente. Muitos planos, vamos orar pela vida do Gabriel. E também na igreja... Não, sim, missionário já é uma vida, né? Toda na igreja, mas assim, como é líder da igreja, ele é líder jovem, investido desde 2021. Também é diretor jovem e líder de comunicação. Exato. Gente, o homem faz muita coisa. A vida tem tempo, né? Esse daí. Tem. A ironia pura. Uma caminhada, né, Débora? Uma vida cristã. Já Olha, tem um a gente chamou legado. pro tema certo. Ó. É verdade. Deus Já entra sabe no de tema. tudo, tá vendo? Olha aí. Você ora pra gente, Gabriel, por favor? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Obrigado, gente. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade na Tua presença. Nós queremos agora dedicar todos esses momentos a Ti. Fale conosco e nos use poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Wesley, do que nós vamos falar hoje? Cara, é um tema muito bom. Eu a princípio, curto bastante sobre isso, né? Sobre a vida cristã. O que significa a vida cristã é ter uma vida dentro da igreja, fora dela, inclusive. E já puxando a primeira pergunta, o que significa ter e viver uma vida cristã? O que significa ter uma vida cristã? Primeiramente, né? A vida cristã, para mim, Wesley... Isso é. Desculpa. Wesley, a vida cristã, para mim, nada mais é do que uma vida totalmente dedicada, Letícia, ao reino de Deus. A vida cristã é ter a sua vida totalmente baseada nos princípios de Cristo. Quais são os princípios de Cristo? O manual para minha vida está aqui. Então, para mim, a vida cristã tem a ver com reger a minha vida de acordo com aquilo que o Senhor deixou como uma verdade absoluta, com um manual para minha vida, né? Então, com certeza... Seguir 100% a Bíblia. 100%, né? Até porque quando nós estamos em qualquer outro caminho que não é a presença de Deus, você é regido, né? Você caminha conforme aquilo que você acha ser certo. Mas o manual, que é a palavra de Deus, nos dá o caminho concreto, que não tem erro, que não tem falha. E a vida cristã não significa que você não vai ter dor de cabeça, né? Mas... É como se fosse um filtro, né? Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, minha vida tem que ser diferente. Já vi mesmo. Rapaz, se esse evangelho não te confronta, Letícia, tem alguma coisa errada aí, né? Que não tem, não. Porque assim, o legal do que a gente tá aqui no podcast, Gabriel, todos os temas eles se ligam. A gente acaba falando um pouquinho de plano da salvação, origem do mal e tal. E, tipo assim, A Bíblia sempre de tudo aparece. que a gente viu pra cá, a gente vê que não tem nada a ver com o que tá dentro da gente. Então, verdade. alguma coisa tem que ser diferente por isso.
o meu caráter não é compatível com o caráter de Deus. É isso? Por conta do pecado? Eu viajei aqui agora. O meu caráter pecador não é compatível com o caráter de Não Deus. é compatível, mas E por isso tem que existir essa mudança? Exatamente. Porque quando eu estou em Cristo, pelo menos eu entendo assim, né? Quando eu estou em Cristo, a palavra do Senhor me fala que eu sou uma nova criatura. Mas por que o Gabriel é uma nova criatura em Cristo? O Gabriel é uma nova criatura porque quem vive nele não é o Gabriel mais. É a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Então, se você for ver essa questão da vida cristã, da transformação que se existe, uma coisa baseia a outra. Né? Então, eu, Gabriel, por mim mesmo, eu não vou ter um caráter qualificado, humanamente falando. Mas quando eu olho para Jesus, eu vou querer ser parecido com Jesus. Porque eu sei que esse Jesus me transforma, esse Jesus me restaura, né? E automaticamente eu vou ser uma nova criatura. Uma questão. Então, o Sermão do Monte, ele é um manual prático sobre o que é a vida cristã? Sim, com certeza. Sim, absolutamente. Mas vamos lá, digamos que eu vivi boa parte da minha vida, digamos assim. Com 28 anos eu encontrei a Cristo, me batizei, resolvi seguir a vida cristã. Mas aí eu tenho 28 anos antes disso. Como ficam meus gostos pessoais, minhas manias que eu já tinha, meus costumes? A música Como eu tenho que abandonar tudo isso? A música que eu gosto, a roupa que eu gosto de vestir. Literalmente, tipo assim, morrer e ser uma nova criatura, tudo é esquecido. Amigos, então, eu acho que tudo aquilo que contribui para o seu crescimento em Cristo Jesus é válido. Tem muita coisa que as pessoas do mundo trazem, né? E que são boas. Sabe, pessoas do mundo, que é muita linguagem nossa. Pessoas que não conheceram Cristo ainda. Melhor, mas conhecem como pessoas do mundo aqui isso entre aí nós. nós não falamos de forma pejorativa. Não. Nós para entender. Desculpa você que está em casa, tá? Que eu sou crente desde que eu nasci. Estamos falando que você é de Marte, calma. Você tá na Terra. As pessoas Gente, do mundo. E você vive em qual Eles mundo? não Mas é queiro ou não, assim, eu entendi o que ela quis dizer, mas tipo assim, a própria Bíblia fala dessa forma. Tipo assim, tem as pessoas que são do mundo e as pessoas que são Sim, é só meio porque de Deus. realmente pra gente é uma Sim. linguagem muito comum. É comum. Mas pra quem tá fora, não conhece. Sim. Mas desculpa, atrapalhei seu raciocínio. A pergunta, eu já até esqueci. Minha vida lá, 28 anos fora, agora começando a caminhada, ia ter que largar tudo, esquecer o que tá lá. Sim e não. Tudo aquilo que vai constranger a pessoa de Cristo tem que ser deixado sim. Agora, nem tudo aquilo que eu trago de bagagem são coisas que vão ser negativas, claro que não, né? Mas a partir do momento que eu estou em Jesus, eu tenho um modelo a ser seguido, Derek. Então, automaticamente, Letícia, porque eu sou uma pessoa que agora quero agradar o nome de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, automaticamente eu só vou querer fazer aquilo que agrada o coração do Deus que eu sirvo, do Deus que eu me dedico, que eu me entreguei. Então, você que vai ter agora essa maturidade em Cristo Jesus, porque a maturidade vem de Cristo Jesus, você vai saber discernir. Você vai colocar ali na peneira e você vai saber, não, até isso aqui dá, mas até isso aqui não dá. Deus me orientando. Com o Espírito Santo, amigo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, amiga, não tem como dar errado. Uma pergunta que eu sempre ouvi as pessoas falando, será que Jesus faria? Jesus usaria? Sim. Jesus iria? Quando você faz essa pergunta, amigo, se ficou na dúvida, já está errado. Não faça. E eu acho que uma coisa acaba sendo natural, porque a partir do momento que a gente ama Cristo e entrega a nossa vida para Ele, quer seguir, realmente tem Jesus como exemplo, maior, o centro, você quer fazer de tudo para agradar, né? Sim. Você não quer ali, vou desagradar, vou decepcionar. Isso é natural do ser humano. Qualquer pessoa que a gente quer ter um relacionamento, quer que nos ame, a gente quer agradar. Então, exatamente. Apesar de parecer muito difícil, e geralmente, muitas vezes é difícil, é um pouco natural também. É real. Vai se tornando um processo natural. Exatamente isso. É que nem o filho que faz para agradar a mãe, né? Nem tudo que nós fazemos é o que nós gostamos de fazer. Mas nós sabemos, como você bem falou aí, que vai agradar. Aquilo dali vai enaltecer o coração da pessoa. Então, automaticamente, eu vou querer fazer para agradar. Olha só, não tá no roteiro essa pergunta. Mas... Aí, adoro fazer pergunta. Falar isso, tipo, é a opinião da gente aqui também. Eu entendo do que a gente está falando, e eu concordo sempre com essa linha,
de que a mudança ela é gradual. Até porque não tem como existir, tipo, uma mudança tão drástica. Às vezes a pessoa não vai suportar, sabe? Às vezes a pessoa não vai suportar. Mas também eu entendo que, ao mesmo tempo, nessa linha, paralelo, o evangelho é radical. Por radical, eu digo assim, de que a gente aceitou Cristo, que deu tudo por nós, nós temos que entregar tudo para Ele ou deixar tudo por Ele. Como que, tipo, a gente consegue balancear esse esquema, entendeu? De ser radical e, ao mesmo tempo, entender que as coisas são graduais. Amigo, eu entendo, particularmente falando, que, e até falei isso lá na lição hoje de manhã, quando nós estávamos recapitulando, que Deus, ele sabe respeitar o tempo das pessoas. O meu tempo, Derek, não é o teu tempo. Sim. Existem sim, Wesley, pessoas que vão aceitar Jesus como Salvador pessoal e que a vida vai mudar na mesma hora. Praticamente. Eu assisti até um podcast essa semana de uma missionária americana, ela falando sobre isso. Ela era uma dançarina de Hollywood e ela teve a oportunidade de ir a uma igreja com a tia dela, que a chamou para ir. Ela se entregou a Jesus com 19 anos, dançarina de balada, bebia, fumava, fazia tudo. Ela aceitou a pessoa de Jesus e ela mudou a vida dela. Ela ligou e falou assim, olha, não volto mais para dançar aí. Minha vida mudou porque eu conheci uma pessoa que pode mudar a minha vida e que eu sinto que ele vai mudar a minha vida e já começou a mudar. Essa mulher mudou a vida, virou uma evangelista, etc. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Agora, existem pessoas que vão passar por processos. Não que essa pessoa que aceitou automaticamente não passará. Claro, todos nós estamos em constante mudança. Sim. Né? A perfeição é só onde? Eternidade. Agora, eu preciso entender que nem todo mundo vai ter um amadurecimento automático, né? Existe um processo. Eu tenho coisas que eu não larguei até hoje. Você tem coisas que não largou, você tem dificuldades em algumas coisas para você vencer, entende? Então aí eu já preciso entender que a intensidade da minha busca para com o Espírito Santo, em oração, em jejum, né? Em escolhas, porque as escolhas também permeiam muitas coisas para o seu crescimento e desenvolvimento, Sim. vai fazer com que você avance em Deus, porque é o desejo de Jesus, que eu avance sempre, né? Legal. Agora, voltando pro roteiro. Eu devo ir sempre à igreja, Gabriel, porque a gente fala de vida cristã, muita gente, eu já ouvi, direto, falando assim, eu tenho minha devoção com Deus aqui em casa e eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, mas esse cultuar ali presencial é necessário? Tem influência na vida cristã? Gente, se não fosse importante, Paulo não falaria para mim e para você. É importante que estejas congregando. Né? É importante, sabe por quê? Porque o corpo de Cristo é formado por partes e nós fazemos parte. Né? Então, quando nós estamos unidos em Deus, na adoração... Gente, a pandemia veio aí para mostrar isso. Eu não sei vocês, mas eu senti muita falta de estar com os meus irmãos. Entendeu? Trancado em casa. Eu vim depois. Ele é bebezinho. Ele é recém-nascido ainda. Tudo bem, não tem problema. Eu fiquei... Meu Deus do céu, será que isso não vai acabar? Claro que é importante. Congregar é importante. Se tem os dias que eu ainda acho que são poucos para nós nos reunirmos, né? Se os dias estão marcados ali para você estar, é importante não pelos dias em si, mas porque eu entendo que a pessoa de Jesus já chegou primeiro naquele lugar. Ele tem um encontro marcado comigo e com você. Culto de quarta-feira, culto de sábado, o culto de domingo, o culto jovem, que não é opcional, crente. Não é opcional. Culto jovem é a continuidade do culto de manhã. Então, acorda, reage. E é isso. É claro que é muito importante, porque você encontra forças para você seguir. Sabe por quê? Você olha para a tua irmã, você olha para o teu irmão, você vai ver que sempre tem alguém numa dificuldade maior que você. Aí você fala, não, se eu tenho fé, eu vou ajudar a Letícia. Aí você, com a tua fé, vai ajudar o irmão e vai seguir. Muito importante culto. Eu sou rato de culto, irmão. Fala que tem culto... Tô lá. E nós somos seres coletivos, né? Tudo que a gente faz em grupo é mais potente. Me identifico, tem pessoas ali que vivem do mesmo jeito que eu. Então, você vai se enxergando e isso constitui muita força. Eu olhando durante toda a minha trajetória cristã, eu vejo assim, que a igreja é como se fosse recarregar a energia mesmo. Óbvio, eu encontro com Cristo também, mas também cultuar junto é isso, recarrega. Tipo, não tô sozinha, tem pessoas que estão no mesmo propósito que eu e tudo mais.
Porque você vê, eu entendo assim, né? Eu vejo um culto assim, e essa mentalidade eu fui ter depois de adulto, né? Que o culto é um momento, como eu disse, em que Jesus já está lá me esperando e é a oportunidade onde ele vai levantar alguém para trazer uma palavra revelada para minha vida. Gente, olha que oportunidade que você tem. Às vezes, quando você vai no culto, às vezes a palavra é direcionada para você. Às vezes pode nem ser direcionada, pode nem... para mim, nesse momento, eu não estou precisando dessa palavra. Mas é uma palavra que você vai usar em algum momento da tua vida. Nossa, é verdade. Certo, eu, tipo assim, diversas vezes eu li assim, eu ouvia uma pregação e falava assim, eu tava precisando de outra coisa, não era disso. Mas aí aparecia no mesmo dia alguém que tava precisando do que eu tinha ouvido de manhã. E aí eu repetia a mesma coisa que eu ouvi pra pessoa. E ela ficou, nossa, obrigado. Então, porque... Você estende a pregação, né? Exatamente. É você ter essa sensibilidade. A vida cristã te dá essa sensibilidade de você entender que talvez aquele não é o seu momento, mas alguém que está do seu lado vai precisar de você. E a palavra que tu carrega é a palavra que vai fortalecer o irmão que está do teu lado. Sim. É por isso que não entra na minha cabeça as pessoas que falam que não tenho uma palavra, não, sou tímido para falar. Irmão, não tem como. Se você tem uma vida com Deus, estudo da palavra, devoção, você mergulha, você se entrega aquilo dali, não tem como você estar vazio, Derek. Não tem como você não olhar para a pessoa e declarar um Jesus te ama. Tem uma palavra, né? Como que pode, Letícia? Que evangelho é esse? Entendeu? A igreja primitiva era uma igreja que no tempo que estavam juntos, eles faziam o quê? Cresciam juntos. Né? Estavam em culto, cultuando. Para quê? Para depois da descida do Espírito Santo de Deus, eles fazerem o quê? Avançar. Não é verdade? Tanto que ontem nós falamos sobre Tabita. Tabita foi alcançada por um evangelho que chegou a ela. Quem liberou esse evangelho? Será que foi através de um testemunho de alguém que foi curado por Jesus ou de algum discípulo? Não sei. Saberemos na eternidade. De algum jeito chegou. Mas chegou. Então a palavra, o culto te dá essa bagagem espiritual, né? Para você avançar. E eu, tipo assim, eu entendo também que essa vivência da igreja é importante porque se eu, por exemplo, sei lá, tô em casa sozinho e eu acabo caindo, quebrando a perna, sei lá, não tenho socorro, não tem ninguém para me ajudar. Se tem alguém lá, alguém consegue me ajudar. É a mesma coisa eu sinto da igreja. Se eu tenho uma queda espiritual, algum momento assim, putz, tal, tô para baixo, tropecei, tem gente para me ajudar a levantar. E vice-versa. Eu consigo ajudar também alguma pessoa a levantar. Isso é importante. Só acho que existe uma diferença em pessoas para auxiliar e pessoas que são usadas como muletas espirituais. Porque existe isso, tá? A pessoa que sempre tá fraca. Não que você não possa ter esse momento. Eu tenho, você tem, todos nós. Tô fraco. Sempre tá fraco, Letícia. Nunca tá bem. E aí, ora por mim, Letícia. Wesley, por favor, não. Tô pedindo uma oração. Tal, mas só você tem um lado ruim da vida, né? Porque tu não faz a tua parte. Eu Já foi uma condescendência, né? Nunca tô bem. Aí, eu costumo dizer que aí fica às quartas-feiras enchendo o saco da gente pedindo oração, mas você não faz a tua parte, né? Então tem essa diferença, né? E você ter pessoas como um auxílio, porque todos nós precisamos na caminhada, né? Mas é diferente de você fazer as pessoas de auxílio sempre. É por isso que a igreja é importante, mas não é tudo. Não é tudo. Na vida cristã, a gente vai ver sobre isso. É um passo importante a igreja, mas não é o único. Gente, o Wesley não fala. Agora é verdade. Tá refletindo. Qual que é a próxima pergunta? Manda, Wesley. É que eu sou tímido. Tadinho. É nosso bebê. Então, gente, cara, eu tenho... fora tipo, desse roteiro, essa pergunta. Tá. Eu tenho estranha sensação... Deus. Deus falando assim, não faça. Não vou falar. Cara, eu tenho estranha sensação de que quando a perseguição vir e quando tudo cair sobre a gente, o que vai sobrar é só a gente e oração. E Deus, lógico, né? Não vai ter devocional, não vai ter pastor Cândido Gomes fazendo devocional. Vai ter, não. Cara, então isso é um treinamento pra gente, um estágio, pra gente orar. Não é? Tipo assim, porque, cara, agora pensa, você, sem o seu devocional diário, o que você vai fazer? Bem, eu penso, eu tenho essa sensação de que só vai ter isso. E óbvio, faz, né? É a gente oração. Wesley, eu acredito muito que o Espírito Santo, nos últimos dias, ele só vai nos lembrar quando as coisas estiverem bem difíceis, não sei se vocês pensam assim, daquilo que nós estudamos.
Sabe por quê? Eu não tô falando que eu sou contra as coisas que existem aí no mundo secular e que nós estamos automaticamente envolvidos porque somos jovens, né? E também não somos extraterrestres, né? Não assiste nada, etc e tal. Só que o tempo que você passa numa Netflix poderia ser diminuído para que você pudesse estar aqui, ó, na Bibliaflix. Sim. Tá entendendo? Então, assim, hoje a igreja, eu nunca vi um tempo onde a igreja investisse tanto, Derek, em publicações gratuitas. Verdade. Tá? Antigamente a galera falava, os livros são difíceis de serem lidos, a linguagem, etc e tal. Tem linguagem jovem. Então, assim, realmente concordo com você. Nós não vamos ter essas coisas. Mas se você tiver isso na tábua da tua mente, principalmente na tábua do teu coração, o Espírito Santo só vai revelar a você, vai fazer com que você lembre, para que você tenha esperança, para que você tenha fé para continuar, o que você estuda, amigo. A gente só lembra das coisas que a gente viu. Ué. Que a gente estudou. Ele não vai poder, tipo, sei lá, ai, tipo, uma revelação. Pode ser que aconteça, mas isso não acontecer, eu tenho que Você vai eu tenho depender que ter disso pra dentro de mim. tudo? Exato. Que ele revele tudo? Por isso dessa comunhão, né? Porque é como se eu fosse uma página da Bíblia, você outra, e a gente se junta e forma uma Bíblia completa. Você já observou que quando nós estamos juntos, que nem nós estávamos ali no off conversando, né? Na hora do almoço, e cada um fala um negócio e vai ficando um negócio desse tamanho. E você vê, às vezes, que o entendimento que você teve não foi o mesmo que eu tive, nem que a Letícia teve. Mas aí isso faz com que o Wesley tenha um outro pensamento e o negócio fala, caramba, o reino de Deus é muito extenso. A vida cristã é extensa demais. Profundo, não é somente aquilo que eu acho. Se eu for ver a opinião de todo mundo, a interpretação gera o quê? Uma grandiosidade. Né? Isso é demais. Isso é profundo. Exatamente. Cara, vai muito no você. Vai. Manda 4 aí pra ele. Eu devo deixar de ir, tipo, a certos lugares, após a vida cristã, Polêmica. após a vida cristã. É Que essencial menino deixar. diz? Manda aí, Gabriel. Amigo, eu acredito que nem todo mundo que foi curado por Deus está apto para voltar a lugares de onde você foi tirado. Eu sou uma pessoa que eu sei muito bem de onde eu fui tirado, do contexto no qual eu estava vivendo, porque mesmo sendo crente desde sempre, adventista do sétimo dia, entendeu? Eu dei os meus vacilos. E eu... Cara, vou te cortar. É porque eu também era da igreja, eu voltei, tipo, logo depois, né? Eu tenho a sensação, de novo, né? É estranho, mas que, cara, a gente só vê quem é Deus e o que é Deus depois que a gente sai, por assim dizer, da igreja. Porque eu não tô falando, tipo, pra você que tá em casa, sair da igreja pra ver quem é Deus, não. É tipo essa experiência de ter isso. importante. Deus transformou no... de, tipo, estar fora e ser encontrado de novo. Isso. Volta. Eu acredito que nem todo mundo que foi curado e salvo deve voltar ao mesmo lugar. Sabe por quê? Porque é que nem um dependente químico. Né? Quando ele decide que ele quer renovar a vida dele ali, né? Que ele quer mudar, sair daquela situação, ele não pode estar no meio de pessoas que usam droga. Sabe? Eu acredito que na missão existem, dentro da vida cristã, né? Existem pessoas que são designadas para papéis específicos. Tá? Se eu bebia, para que eu vou ficar entrando no botequim? Tem outras pessoas qualificadas que o Senhor levanta para fazer. Então, eu acho que nem todo lugar serve para mim. Como cristão, agora, de forma social, claro que você tem que saber onde você vai, né? Eu sou crente, vou estar no baile funk? Que história é essa? Eu vou evangelizar, irmão. Não existe isso. É um pretexto, né? Não é o momento, né? Não, poxa, tem que ter sabedoria. Você vai gritar mais alto que o funk, a cachorra. Vai ser um pouco difícil. Quem é do céu sabe aonde entrar, né, gente? E isso influencia a nossa caminhada cristã. Demais, Letícia. Rapaz, muito. Claro que influencia. Sabe por quê? Porque você pode cair no erro de achar que aquilo é normal. Uhum. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer tirar você, Wesley, da igreja de forma total, não. Ele quer que tu fique ali, mas que você fique condicionado, crente Raimundo. Um pé aqui na igreja e um pé no mundo. O pessoal fala, né? É isso que ele quer de você. Uhum. Sabe por quê? Porque você estando lá, você estando aqui, lá você pega coisa que você vai querer infiltrar aqui e influenciar pessoas. Sim. Então você sabe o que você consegue entender, na verdade, o que é a vida cristã? A vida cristã é abrir mão de absolutamente tudo, irmão. Abrir mão do eu. Tudo. Com certeza, nossa.
Mas sabe o que a gente acaba sendo taxado por isso, Gabriel? Como chato. Sim, radical. Então, sempre é taxado como chato, Radical. como careta, o que não pode fazer muita coisa. Por que as pessoas taxam a gente assim? A gente meio que já sabe. Mas eu jogar. Por que você acha que as pessoas taxam a gente assim? E como nós devemos reagir a isso? Amiga, eu acho... devemos. Bom, eu sou uma pessoa na qual você nunca vai me ver em Instagram discutindo nada com ninguém. Eu não fui chamado para ser defensor de Cristo, eu fui chamado para ser testemunha. Diferente. Até porque Cristo não precisa Ele dizer... é o guarda de Israel, Salmo 121, né, amigo? Ele não dorme nem dormita. Defensor de Cristo, advogado. Não precisa. Seu papel é outro. Mas a pergunta eu esqueci, Letícia, desculpa. Como que a gente deve reagir a isso? Eu Essa taxação. E também... Ou como não deve reagir. Também, por que a gente é chato? Eu prefiro não reagir. Eu acho que o justo não se justifica. A escolha de como você vai viver a sua vida, o seu proceder já vai mostrar muita coisa. Na minha visão. Nossa, eu já vi muita questão Testemunho assim. fala mais do que... Rapaz, com certeza. Você já teve a experiência de estar num lugar, a pessoa vai falar assim, tu é de igreja, né? Isso é Eu diferente. já tive. Tu é diferente. bom, né? É muito legal. É legal. Isso significa o quê? A pessoa estava te observando. Pra ver que tem alguma coisa diferente em você, a pessoa estava te observando. Nossa, uma vez... Por que acham que você é chato? Porque a gente é chato na maioria das vezes mesmo. Quem não é chato? Mas aí, quinto detalhe, ó, eu acho que é importante a gente realmente testemunhar mais do que falar. Mas também, o testemunho, tem um nicho ali dentro do testemunho que é a pregação. Então, tipo assim, a gente está pregando, a gente testemunha e a gente mostra para as pessoas o que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente está falando aqui e tal, não que a gente seja melhor que ninguém, gente. A gente aqui é pecador, falando de modo geral. como todos. Mas a gente está fazendo questão de mostrar o que Deus fez conosco. Para você entender que isso é possível com todo ser humano, com absolutamente todos os seres humanos. Então, a pregação, ela tem um vínculo com a parte do testemunho. E pregar, muitas vezes, Gabriel, eu entendo que não é ficar entrando em debate. Isso não é pregação. Isso é só... Conflito, né? Eu vejo, às vezes, que até... isso é uma avaliação minha, né? Não tá escrito, enfim. Que a pessoa tá querendo se mostrar. Mostrar, tipo assim, que eu conheço mais, que eu me aprofundei mais, e isso, você tá no erro. Então, tipo assim, Jesus em nenhum momento, ele fez assim, você tá no erro e eu estou certo. Eu estou certo e você pode ficar certo também no caminho que Deus tem para você. As pessoas, não vou generalizar, tá? Não estou generalizando o mundo cristão, mas, em sua maioria, infelizmente, as pessoas gostam de impor. Sim. Impor. A minha verdade. E a palavra de Deus fala que não é por força, muito menos por violência. Sim. Entendeu? E nem pelo muito falar. Não é. Porque a atuação é de quem? É do Gabriel que vai fazer? Não, é o Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que muitas das vezes as pessoas nos veem, Letícia, tem esse rótulo de crente é chato, gente de igreja é chato. Por quê? Porque nós, em vez de apresentarmos a pessoa de Jesus como verdadeiramente ele é, não que seja menos importante. É importante no tempo oportuno. A gente quer falar de doutrina, a gente quer falar disso, daquilo. não pode. E existe um tempo para tudo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa aceita Jesus, conhece a pessoa maravilhosa de Jesus, quem realmente ele é, automaticamente a gente volta naquilo que nós falamos. Vai querer agradá-lo. Agradando, vai fazer tudo aquilo que ele manda. Então, estratégia, Derek. Se você não tem, ainda mais no mundo secularizado que nós estamos hoje. E é incrível como a Senão não vem. conversão, tipo, ela acontece da mesma forma como acontece comigo, acontece com você. É o mesmo roteiro, os mesmos passos, tipo, as mesmas coisas, acontece com a Letícia, com o Derek. Isso, vamos supor, aqui no Brasil, lá no Japão, é a mesma coisa. O mesmo passo. Eu acredito que essa inversão de valores, a inversão de valores também contribui para a taxação de chato ou careta, porque o que é diversão para quem está em Cristo é diferente de diversão para quem não está. Muitas vezes beber, festa, isso é divertimento. Não que a gente também não se divirta fazendo outras coisas, mas é diferente, né? A diversão que a vida cristã proporciona do que a diversão que a vida não cristã. Letícia, eu vejo que, na maioria das vezes, as pessoas que veem pessoas jovens como nós, eu me considero jovem, as pessoas olham, vocês não podem fazer nada, né? E é totalmente diferente. Uma vez eu escutei o meu pai falando sobre essa questão, há muitos anos atrás, ele pregando, ele falando, nunca diga que você não pode fazer nada.
Porque o evangelho ele é totalmente livre. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você quiser. Só que você precisa entender também que tudo tem uma consequência. Vê uma pessoa que bebe. Eu posso beber. Mas a pessoa que é escrava da bebida, ela não tem controle sobre ela. Entendeu? Eu sou livre. Porque eu posso escolher o melhor para mim. Entende? Enquanto a escravidão do mundo faz isso. Você só é feliz se você estiver bêbada. Você só é feliz se você estiver em vários relacionamentos, na promiscuidade. Né? E Jesus, ele me dá a oportunidade de escolher ainda o melhor e ser livre. Se ele pega a gente e fala assim, ó, a vida não é só isso. Eu vou te mostrar outra coisa. Né? Exatamente. Ele mostra o evangelho. Até porque tudo que você vive aqui, dentro desse contexto, é momentâneo. Uhum. Isso, não preenche de verdade. Não preenche. E Deus, ele... É um cativeiro da diversão. Né? Exatamente, o cativeiro da diversão. Enquanto Deus está te encaminhando para o quê? Para a liberdade em Cristo Jesus, chamada eternidade, onde você vai ser livre do pecado, do império das trevas, né? E, nossa, Jesus é maravilhoso. E falando em Jesus, eu assim, particularmente, na minha vida pessoal, eu entendo que eu tenho que estar perto de pessoas que são melhores que eu. Então, tipo assim, vou me casar daqui a pouco. Tem que estar perto de casais. Aleluia! Casais que sejam cristãos e tal. Tem que me envolver com essa galera. Sim. Na minha área profissional, tem que me envolver com a galera top que trabalha profissionalmente pra eu tentar chegar o mais perto possível. Na vida cristã, quem que é a maior referência nossa? Quem que é o nosso maior exemplo? Maior exemplo, além de Jesus, você fala humanamente, você pode falar A gente já deu spoiler que era Jesus. É Jesus. Ah, mas humanamente. É Jesus? Humanamente. Não, mas no caso, a nossa referência maior é Cristo. Cristo Jesus. Certo. Ele é o foco, ele é o objetivo, né, total, né? E agora, humanamente falando, né, saindo do espiritual, eu acredito que pessoas que vivam perto desse Jesus, entendeu? Eu, Gabriel, gosto muito de ouvir pessoas que têm experiência, gente que tem vida com Deus. Gabriel, como que eu conheço uma pessoa que tem vida com Deus? Procura na tua igreja. Às vezes, a pessoa que você nem fala na igreja é a pessoa que mais tem vida com Deus. E existe um padrão de pessoas que realmente têm vida com Deus. As pessoas, elas têm compromisso com o ministério. Ela tem compromisso com os dias de culto que nós falamos. Sim. Essa pessoa sempre está disposta, mesmo não sabendo fazer, mesmo aquilo não sendo o dom dela. Nossa. Então, você... É alguém que não arranja desculpa. Não. É alguém fofoqueiro. Ah, não é. Não é. Entendeu? Nossa, até mesmo fora da igreja. Pessoas que não são desse meio pregam o evangelho. Elas vivem uma vida com Deus. Eu já vi, exemplos de pessoas assim que são tão amáveis, cara, que, ajudam o próximo, que tem um coração apto para isso e que não servem a Deus, mas elas seguem a Cristo. Sim. E eu vejo, eu fico besta, eu falo, cara, como eu queria ser essa pessoa. Mano, essa pessoa é tão amável, ela ajuda o próximo e nem conhece o evangelho, nem conhece Cristo. Sim, tem. Né? Tem, com certeza, tem. Nós vemos, sabe quem? Um exemplo disso? Os nossos irmãos espíritas. Sim. Os nossos irmãos espíritas, eles têm o coração totalmente voltado. O que eles conhecem sobre a pessoa de Jesus, eu acredito que seja bem básico, entendeu? Mas tem um coração voltado em amor, sim, em caridade. Cara, isso é dom de Deus. Sim. A caridade. Padre Juliano Lancelotti, não sei se vocês conhecem. Madre Teresa de Calcutá, gente. Sim. A mulher fez o quê? A mulher é braba. A vida é dedicada a isso, tu tá entendendo? Aí você quer colocar dentro de um padrão que a mulher... Ah, mas ela era de uma outra religião. Um padrão cristão. Cristão, exatamente. Sim. Enquanto o resumo de tudo é o amor, né? Sim. A palavra de Deus fala sobre isso. E querendo ou não, seguindo a maior referência. Porque se você vai seguir a Cristo, o que Cristo mais fazia? A não ser se não era servir as pessoas. Jesus só andava com gente ruim para curar. Jesus só andava com gente ruim, cara. Imagina o caos. Certo, né? Agora imagina o caos disso tudo. Né? O caos. Todo mundo reunido e... Jesus lá no meio fala, gente, é assim. Aí outra pessoa faz outra coisa. Aí lá vem ele, meu Deus. Pedrão. Tem que ter paciência. E mas... Ao mesmo tempo, eu entendo que a gente não pode olhar para as pessoas. Uhum. Porque tem que olhar, mas não pode olhar. Tem que ter um equilíbrio, porque as pessoas elas vão olhar, né? Certo? Então, aí, nesse caso, a gente volta o olhar para Cristo. É isso.
Exatamente. É porque é difícil, Derek, você não olhar para as pessoas porque nós somos feitos de referências físicas. Eu preciso ter alguém, porque a caminhada é isso. No final de tudo, a salvação, quem dá o start, se vai querer ou não, é você. Mas na caminhada eu preciso de você. Eu preciso de uma referência. Entendeu? Claro que Jesus é o nosso padrão, ele está acima de todo nome, ele tem que ser o supremo na nossa vida. Só que ele levanta pessoas para me ajudar e para te ajudar, né? Tanto que nós temos aí, nós estávamos falando de referências humanas aqui. Sim. Só que a minha vida não pode ser uma vida pautada na tua vida, não, irmão. Não. Porque você disse que o processo de santificação é diferente. Até porque é individual. Uhum. O processo é individual. O que para você talvez não seja difícil vencer, para mim pode ser muito difícil. As vidas são diferentes, o que eu vivi não é diferente. Exatamente. Assim como a gente não pode diminuir a história de ninguém. Sim. Você não tem o direito de diminuir, assim como eu não tenho. Ah, mas isso daí, poxa, você não venceu isso, Letícia? Como que... Pra você é muito fácil, pra amiga Letícia é complicado. Pro Wesley, não faz nem diferença, tá voando. Já passei por isso daí, facinho. Entende? Cada um é cada um. Da onda. Sim. Tipo, a nossa vida, o exemplo maior, tipo, é Cristo, né? Óbvio. E, então, como eu devo seguir a Cristo? O que eu devo fazer pra ser igual a Ele? Seguir os mesmos passos. O que eu devo fazer para seguir a Cristo, para ser igual a Ele? Sim. Fazer tudo o que deu certo. Tudo que Ele fez aqui deu certo, você pode seguir. Aí você vai falar, como assim, Gabriel? Tudo. Segue a palavra de Deus, Ele fez tudo certo. Ele chegou ao objetivo. Segue. O manual e as referências que Deus dá, que apontam para Ele, no caso, não apontam para si, né? É o que a gente... Exato. Sabe por quê, Derek? Sabe qual é a nossa diferença da galera? A nossa diferença pra galera lá de trás? Que a galera lá de trás não tinha isso aqui, ó. Uhum. Sim. Nós temos. Então, quando eu e você erramos, nós erramos porque nós queremos errar. Tá? Porque existe. Você pode não gastar tempo, mas ganhar tempo aqui, ó, na palavra de Deus. Então, se eu quero ser igual a Jesus, eu vou passar tempo com Jesus. Como, Gabriel? Tudo que já foi falado, oração, estudo da palavra. Se não fosse importante, ele não tinha levantado pessoas imbuído do Santo Espírito de Deus para revelar. E é uma palavra revelada. Assim. E não só estudar, praticar também. Praticar. Viver a vida, né? Rapaz. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Tá, entenda o texto, mas viva. Exatamente. Que tipo, você saia de casa e vai viver. Que sai da teoria e vira prática. Sim. Até porque mas assim, perdão, pode falar. Desculpa. Até porque é muito fácil nós só falarmos, né? Uhum. Sobre, faz isso, Derek, faz aquilo. Mas se eu não sou um exemplo, porque a vida cristã ainda te faz isso. Sim. Quando você fala, você diz que você é cristão, né? As pessoas vão cobrar 3 vezes mais de você. Tu não é da igreja? Uhum. Uhum. Ah, mas você tá falando aí, mas a Bíblia fala isso, ó. A galera faz isso com a gente. Faz. A galera, então, pô, tem que abrir o olho. É uma responsabilidade Muito grande. É claro que a gente não pode olhar para a questão assim, vamos viver segundo a Bíblia para a gente ter uma resposta para as pessoas. Tipo assim, a pessoa quando vier acusar, por exemplo, assim, né? A gente falar assim, não, eu tô inabalável, não tenho acusação nenhuma. Isso não pode acontecer. Só que assim, eu penso o seguinte, Gabriel, você falou que hoje a gente é privilegiado que a gente tem a Bíblia. Mas também eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente é privilegiado, a gente não tem um pouco mais de dificuldades, porque na época de Jesus não tinha música, drogas, tal, essas coisas que a gente fala assim, nossa. Ai, vamos olhar Cristo. Porque assim, não era mais fácil naquela época? Não era. Acho que era a mesma coisa, Por né? exemplo, sabe por que eu falo assim também? Porque, vamos trazer mais fogo a esse negócio. Tinha muito mais Noés naquela época. Tinha muito mais Moisés, José. Hoje a gente não vê essa galera assim que faz milagre, faz mar abrir. Não era mais fácil? Amigo, mas para quem está com o coração duro, milagre não revela nada. Se eu não quiser aceitar aquilo dali... hoje nós temos uma TV, nós temos rádio, nós temos mídia aí, né? Facebook, etc e tal... Era para ter muita gente aí conhecendo a pessoa de Jesus da forma que é. Eu acho que cada tempo, né, tem a sua dificuldade. E no tempo de Jesus tinha as dificuldades, sim. Né? Talvez não tantas coisas, mas prostituição tinha, bebedice tinha. Sim. Até porque também tinham as pessoas o quê? Que estavam com o coração duro. Que não estavam com Jesus ali na frente delas, fazendo vários milagres, tudo no dia. E elas continuam o quê?
Porque não estavam dispostas, Letícia. Quando eu não estou disposto Você quer água? Aceita? Ah, tá. a receber, obrigado, a receber a pessoa de Jesus, amiga, ele pode descer hoje aqui na minha frente. Eu vou falar que não é. Ó, um Mesmo extremo tendo as caso. evidências que é. É quando, tipo, Deus pega e fala na Bíblia. E quem dera se vocês fossem aquele povo lá no deserto que me amavam de todo o coração. Se você olhar para trás, o povo reclamava, brigava, não amava duvidava. Então, isso me leva a pensar que o que Deus quer pra gente é que a gente tenha um coração apto, ou senão que tipo, a gente dependa dele. Só dependa. Porque o povo dependia de Deus pra tudo. Lógico que eles reclamavam e tudo mais, mas Deus diz assim, quem dera se vocês fossem igual eles. Aquele povo lá do deserto. Deus sempre Ou quer não. pagar a conta, né, amigo? Deus ele sempre quer pagar a conta. Ele sempre quer ser o mantenedor da igreja, o mantenedor do seu povo, né? Nós que queremos ser independentes, né? E você vê que todas as vezes que o povo de Israel reclamava de barriga cheia. Sim. Reclamava porque eles não tinham o que eles queriam, não o que era necessário para a vida deles, né? Então, quando você anda nessa linha onde você acha que está faltando, mesmo Deus sendo o suficiente para você, o problema está em você, não em Deus. Sim. E assim, só rebatendo a minha pergunta, eu acredito que ao mesmo tempo que a intensidade assim das coisas podem ter ao olhar humano assim, né, tipo, evoluído, a informação, que nem você disse, evoluiu. Então, tipo assim, a galera, por exemplo, meus pais falam assim, nossa, se eu tivesse a facilidade que vocês têm de fazer trabalho, eu tinha que ir na biblioteca, tem celular, não sei o que, não sei o que. Isso serve pra Bíblia também. Imagina lá o apóstolo Pedro vendo o futuro assim, nossa, que facilidade que os caras vão ter. Não precisa nem me lascava aqui. A galera que era perseguida, que não podia ter uma Bíblia. Sim, Da exatamente. Idade Média, Os valdenses, gente, aí, ó. Sim, que era o por fogão exemplo. na fogueira. Exatamente. Hoje Sim. nós temos o privilégio tremendo de ter todas as formas possíveis de conteúdo no nosso país. No caso, tem países que não tem, né? Liberdade Mas a gente tem a religiosa. liberdade de procurar e encontrar. Rapaz, necessário. e isso é muito interessante nós entrarmos nessa parte da vida cristã de pessoas que são perseguidas. Eu faço parte de um projeto chamado Portas Abertas. É um projeto que cuida da igreja perseguida, né? Hoje eu ajudo financeiramente e escrevo cartas em inglês e espanhol, né, para cristãos que são perseguidos. É muito legal, qualquer pessoa pode participar, né? E quando você vê a realidade da igreja perseguida, você fala, eu não dou valor à palavra de Deus. Sim. Né? Eu vejo hoje uma juventude que diz muito que é pela facilidade não levar a Bíblia física, mas a maioria tem vergonha de andar com a Bíblia física. E você não sabe como você andar com a sua Bíblia, não só declara que você é alguém que serve ao Senhor, mas te blinda de muito mal. Eu já fui blindado pelo Senhor por estar com uma Bíblia de ser assaltado e de muitas outras coisas, sabe? A palavra de Deus é a armadura em todos os momentos para a minha vida e para a sua vida, né? Quantas pessoas sofreram, Letícia, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando abertamente? Nós temos essa possibilidade hoje, né? É um privilégio. Isso é maravilhoso. É importante. Então, a vida cristã, uma pessoa, né, tem a vida cristã, ela é diferente de uma pessoa que não tem vida cristã. Deve ser. Pelo menos teve. Na prática. Na teoria, sim. Deve ser isolado, porque querendo nós vivemos em sociedade. Para além da nossa vida social entre os nossos irmãos na igreja, quem trabalha fora, trabalha com outras pessoas, tem contato com pessoas que não são cristãs, ou até mesmo de outras religiões, estuda, enfim, nós temos nossa vida. Sim. A gente deve ter o que fica lá isolado, não fala com ninguém, sou diferentão, não chega perto de mim. Não, você não deve ser isolado, você não deve ser influenciado. Porque eu acredito que até mesmo uma pessoa cristã, quando ela tem prazer em estar com você, é o que eu já falei, é porque nós somos diferentes, né? Como que vão pregar, como que vão ouvir se não há quem pregue? Sim. Isaías fala sobre isso. Então eu preciso estar lá, eu preciso me envolver com pessoas. E às vezes existe esse miticismo. Isso, obrigado, amigo. Existe esse miticismo. Falar Miss Universo. Aonde a pessoa acha que é o quê? Eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal, a minha vida mudou, eu não posso me relacionar com ninguém, é só com gente da igreja. Pra que eu vou pregar pra gente da igreja que já sabe? É por isso que eu falo que a pior raça é o crente. É o pessoal da igreja, você que tá me ouvindo, sou eu.
Começando por mim, sabe por quê? Porque nós sabemos o que temos que fazer. Aí a gente gosta de fazer o quê? Evento para nós mesmos, pregar para nós mesmos. É, tem uma música. Tu tá entendendo? Ah, o Aimee, vai devagar aí. Cara, é muito boa assim. É muito boa, não, é uma verdade. Eu até conversei com o meu ancião essa semana, o Ulisses, ele estava escutando essa música, aí ele, caramba, essa música é uma verdade. Eu falei, é uma verdade, real. Sim. Então, claro que eu tenho que me envolver com as pessoas. Como que eles vão saber? Às vezes, a única Bíblia que vão ler é você, sou eu, né? Sim. Então, claro que eu tenho que estar junto. Mas eu tenho que saber até onde eu posso ir também. Volta aquele esquema de os lugares onde a gente vai frequentar. Né? Estou no mundo, mas não sou do mundo. Sim. Eu tenho identidade. Até porque as oportunidades de testemunho é nesses lugares, né? Como eu vou testemunhar, como eu vou mostrar Cristo para além de ficar pregando, falando, ai, pode ou não pode fazer aquilo, né? Se eu não estou vivendo esse martelismo. E quando você está com essas pessoas que não conhecem a Jesus como nós conhecemos, você tendo uma postura, essas pessoas, elas honram muito você. Eu já passei muito por isso na faculdade. As pessoas sabendo que eu sou da igreja e eu estava ali, daqui a pouco começava um assunto nada a ver, o pessoal, o Gabriel tá aqui. Cara, isso é muito legal. Nossa, Ô, galera, chegou chegou alguém fumando. Pô, vai fumar pra lá, cara. O Gabriel é da igreja. Cara, você se sente o quê? Incluído, e você percebe que o seu testemunho faz com que eles tenham o quê? Um respeito com relação a você. E eles te ouvem. Porque você mostra que você é diferente. Sim. Entendeu? Vergonha. Eu já tive vergonha de falar que eu era adventista ou que eu era cristão. Eu acho que todo mundo já passou por isso, infelizmente, né? Mas quando você se posiciona, a pessoa, caraca, o cara é da igreja, mesmo assim tá conversando comigo, faz trabalho comigo, vem na minha festa. Mas também depende da festa, né? Se relaciona comigo, se preocupa comigo, me escuta. Cara, isso é demais, né? Hoje em dia... Desculpa, Dani. Não pode falar. Tipo, hoje em dia, o simples escutar e o se importar já tá escasso. Tipo assim, eu pegar e te escutar, Letícia. Eu pegar e te escutar. Amar mesmo, né? Importar com você. Tipo, largar o meu celular, o meu joguinho, ou minha rede social e te escutar. Hoje tá difícil isso. Sim. Poucos. E o cristão tem que fazer isso, né? É um papel dele. E falando de... Seguindo a mesma linha da pergunta da Lei. A gente entende agora que a gente tem que estar nos lugares. Mesmo que não sejam a igreja, enfim, né? Mas também eu posso ser amigo de pessoas que não são da igreja. Porque a gente está falando de frequentar e testemunhar com a nossa vida para as pessoas. Mas criar vínculo, laço com a pessoa. Eu tenho que criar com as pessoas de fora. Eu posso criar com as pessoas de fora ou são só as de dentro? Não, eu tenho um exemplo disso legal. O meu melhor amigo hoje se declara homossexual. O cara foi criado na igreja. É uma pessoa que eu amo demais, respeito muito, inteligentíssimo. Eu sei que Deus vai pegar ele no momento certo. E eu me relaciono com ele. Ele é meu amigo, pô, é meu irmão. Viveu coisas comigo que ninguém viveu. Agora, o fato dele ser homossexual vai mudar alguma coisa? Eu, Gabriel, tenho os meus princípios, ele sabe muito bem, são bem pontuados, ok? Só que a gente se dá bem, entende? Porque se ele é meu amigo, meu irmão, uma pessoa que sempre esteve comigo, porque ele escolheu qualquer outra coisa, eu vou isolar? Eu vou... Não, gente. Ele precisa de mim, assim como eu preciso dele. A caminhada, lembra da caminhada? A caminhada. Não. Entende? Eu tenho que sempre ser posicionado. Eu não posso mudar os meus princípios porque eu amo. Porque eu amo Jesus mais do que a ele. Eu não posso envergonhar o nome do meu Jesus. O respeito existe, mas os princípios são inabaláveis. Exatamente. Princípios não mudam, Derek. Nunca vão mudar. Você pode amar a sua futura esposa, mas se ela não estiver alinhada com aquilo que Deus quer, irmão, eu prefiro ficar com Jesus. Entendeu? Eu tenho que me envolver, mas sabendo, Letícia, até onde eu posso ir. Entende? Agora, eu também não vou ficar marcando em cima de ninguém. As pessoas são adultas, sabem. A palavra de Deus fala, tem vida e morte. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que você viva. Isso é algo pessoal. O meu papel é estar ali disponível e mostrando quem é a pessoa de Jesus, mas nunca afastando ninguém, né? Até porque que testemunho seria esse, né? A minha melhor amiga também, conheci ela na igreja e hoje ela não é mais da igreja. Que testemunho seria eu falar, você tá saindo da igreja, então beijo, tchau, não mais com você. Descartar pessoas? Sim, tipo... Porque é o que às vezes a igreja faz. Não faz sentido nenhum. Sim. A vida cristã, desculpa te cortar, a vida cristã, para algumas pessoas, faz parecer que nós estamos acima do bem e do mal. É verdade. E aí, Derek, você tá Inalcançáveis, né? Eu estou na igreja, eu tenho um ministério. E enquanto Jesus...
entrava na casa de Levi e Mateus, chamava só gente ruim para comer com ele, e o pessoal olhava e falava, mas gente, quem é esse que só come com gente ruim? Entende? Como discípulo de Jesus, eu só tenho que andar com gente ruim. Mas se não for para você ser a diferença, não ande. Isso se torna até uma barreira, né? Porque as pessoas me dizem, tipo, eu nem vou conversar. Tipo, se eu tô do santo, vai Aí me que tá julgar, o detalhe vai daquela me pergunta do expulsar. chato, né? Das pessoas acharem o cristão chato, porque às vezes eles acham uma até. barreira, Eu acredito né? que eles acham, os meus amigos, tipo assim, alguns têm essa visão de que todos os cristãos são soberbos. Estão acima de Só todos. vai me julgar, não vai me Exato. entender. Porque você tá muito acima da gente. Esse é o problema que você não tem. Então a vida cristã não tem a ver com isso. Tem a ver com tá ali no mesmo patamar de todo. Entender que nós estamos numa vida além pela mudança de Cristo, mas somos pecadores ao mesmo Nós tempo. estudamos sobre a mulher samaritana. Jesus teve que montar uma estratégia para os discípulos, meterem o pé para ele de forma direta encontrar, porque se os discípulos estivessem ali, eles iriam atrapalhar a salvação não só de uma mulher, mas de toda uma cidade. Entende? Então você entende que as pessoas que andavam com Jesus, cara, as pessoas que tiveram a oportunidade de andar com Jesus não entendiam a estratégia de Jesus. E muitas das vezes nós também estamos nesse grupo. Nós afastamos as pessoas. Empatamos a estratégia de Jesus. Empacamos, né, na Famoso pedra verdade. de tropeço. Você deveria auxiliar, trazer para perto, abraçar, dar refúgio a essas pessoas não significa compactuar com o erro dessas pessoas. Jesus nunca compactuou com o erro de ninguém. Mas quando você tem um braço aberto, Letícia, quando você tem uma mão estendida, você abre o coração da pessoa para a acessibilidade de falar sobre a pessoa de Jesus. Porque você mostra que você é diferente de muitos cristãos que estão aí, que estão achando, que estão por cima da carne seca. E Jesus é a carne seca, amigo. Ninguém está acima dele. Ninguém. Eu fiz até uma carne seca, pelo amor de Deus. Mas o Grupo Órgão chama Mas a de galera cuscuz, entendeu, né, as gente? referências. A galera Então, entendeu, a galera. Cara, e um assunto importante, tipo, as nossas amizades, tipo, elas interferem, tipo, a nossa caminhada com Deus? Ajuda, interfere, pacam? Amigo, dependendo da sua amizade, foi o que eu acabei de falar. Dependendo da sua amizade, interfere sim. Sabe por quê? Porque se na sua amizade, Derek, eu sou teu amigo, hoje eu estou na igreja, você não está na igreja, me entreguei a Jesus, Derek só fala promiscuidade. O Derek não me respeita, porque você percebe quando a pessoa te ama pelo respeito, não é verdade? Sim. Se essa amizade não está agregando, ele não me respeita, o cara sabe que eu sou da igreja, que eu estou numa caminhada com Cristo Jesus, o cara só vem com coisa nada a ver, sabe dos meus princípios, mesmo assim ele passa por cima desses princípios, é uma pessoa que eu vou me relacionar para colocar à minha mesa. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu continuo amando o Derek, que ele é meu amigo, só que na caminhada existem pessoas que vão te ajudar até um certo ponto, que vão estar com você, na verdade, até um certo ponto. Daqui para cá, o Senhor levanta outras pessoas. Não significa que eu odeie. Não, eu estou disposto a ajudar ele. Só que tem gente que não quer o que você tem para oferecer. Eu vou continuar insistindo se o próprio Deus, ele não me obriga a nada. Então, claro que influencia. Eu, Gabriel, tive que abrir mão de várias pessoas na minha caminhada. E o contrário, Gabriel? Qual que é a importância das nossas amizades que têm o mesmo princípio que a gente? Rapaz, gente do Isso tem céu. influência também na nossa vida. Claro, porque gente do céu tem pensamento do céu. Não é não? Uma pessoa que você pode contar. Cara, eu acho isso maravilhoso. Um grande amigo meu, nem sei se eu posso falar o nome dele, que eu acho que não vou falar, não. Vou falar assim, Gabriel Dias. Ele me procurou essa semana para poder falar, Gabriel, eu não tô conseguindo orar. Ele é líder de um coral e tal, e eu tô sentindo uma necessidade de Jesus, uma dificuldade que eu e você temos. Cara, me ajuda. Para uma pessoa te procurar, irmão, é porque a pessoa vê Deus na tua vida. Ou vê pelo menos pouco. uma tentativa de você ser parecido com Jesus. Falei, cara, vamos acordar na madrugada, vamos orar. Falei aqui pra vocês hoje, gente, entra no propósito de 21 dias. Então, uma pessoa, não estou falando que eu sou melhor. Estou falando que eu tento ser como Jesus, parecido, porque é igual no você. Mas quando você tem uma pessoa do céu, uma pessoa que quer uma vida mesmo parecida com a vida de Jesus, cara, vai te potencializar, impulsionar. Né? Isso é maravilhoso. Gente que ora, gente que tem vida com Deus, gente que gasta, que ganha tempo aos pés de Jesus. Cara, claro que vai. Você vai ser uma pessoa diferente. É maravilhoso, né? É aquilo que a gente está falando com você também, né? Andar junto faz muita diferença
o andar junto. E o que eu faço no meu dia a dia, Gabriel, influencia no meu relacionamento com Deus? Eu sei que a vida cristã tem muito de relacionamento com Deus. É aquilo que a gente falou. A igreja é importante, ir à igreja é importante, mas não é a única coisa. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, o seu individual, entre você e ele, é até mais importante, né? Sim. E o que eu faço no meu dia a dia influencia isso? Influencia. Influencia, porque nós entendemos que tudo que nós devemos fazer é para quê? Para a glória de Deus. Então não tem como. É que nem o pessoal que fala assim, a minha vida espiritual. Gente, eu acho isso meio errado, porque a sua vida tem que ser espiritual. Eu acho, porque tipo, a gente divide em áreas, só que agora, né? Depois de um tempo de paulada, eu entendo que tipo, tudo é espiritual. Sim. E abaixo da vida espiritual tá a saúde, financeira e tal, não sei o quê. Eu quero pedir oração pela minha vida espiritual, gente. Pela minha vida, porque a minha vida tem que ser espiritual. E se a gente separa, tipo, a vida espiritual da nossa vida física, né? Tem um erro, cara. E é um erro muito grande isso. Porque, tipo, aqui na igreja eu sou espiritual. E quando eu chego em casa, não. Acabou a minha espiritualidade. Vai até onde a vida espiritual? Deus, ele passa da porta da igreja pra dentro, né? Pra fora é outra então, coisa. Isso tipo significa isso, né? que de segunda a quinta você escolhe uma coisa pra tua vida e quando chega no pôr do sol, até o sábado, aí você... Virei santo. Né? Então, rapaz, não tem como. Sim. Né? Então, o que você escolhe durante o seu dia, durante a sua semana? Escolhe ver, escolhe ouvir. Pessoas que você escolhe estar, claro que isso vai te influenciar, ou pro bem ou pro mal. Porque nós somos seres influenciáveis, infelizmente. Sim. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo é forte 100%, entendeu? Para estar em alguns lugares, etc. Então, escolha coisa boa para a tua vida. Escolha para você crescer. O benefício é nosso, cara. Quando Jesus ele veio para cá, nesta terra, para começar a missão, na verdade, para concluir o primeiro ciclo da missão, Jesus ele veio para te dar o manual completo do que fazer, irmão. Sim. Entendeu? Não E tem. viver a vida que era pra gente viver. Irmão, não tem. Então, quando a pessoa. Vou falar um negócio pra você. Eu fico chateado quando eu vejo a pessoa. Mas Jesus era Deus, mas ele era homem, irmão. O que ele veio para experimentar todas as tentações, para você não ter essa justificativa de eu não consigo, porque. Amigo, se você tá com Jesus, tu consegue vencer todas as coisas. Não tem isso, que ele era Deus. Em nenhum momento ele usou o poder dele de Deus para poder se beneficiar. Então você não vem pra cima de mim com essa conversa mole, não, em nome de Jesus. Não pode. Sei. E fora da igreja, Gabriel? Fora da igreja, no caso, tipo, de segunda a quinta-feira, que nem você falou. Por exemplo, a gente aqui, os nossos cultos são de sábado de manhã, né? Sábado à tarde, domingo à noite e quarta-feira à noite. Nos outros dias, como que eu posso ser cristão? Como que eu posso viver e ter um relacionamento com Deus? Outra pergunta. Rapaz, uma coisa que antes de responder essa sua pergunta é que nós nunca podemos querer achar que aquilo que é individual vai suprir o que é coletivo. Tá? Entendi. Você tem que ter o seu momento individual, mas você tem que ter o seu momento de comunhão com as pessoas. Então a dica que o tio dá para você é o quê? Se envolva com as coisas espirituais. Né? Tá vendo que durante a semana tem um tempinho, um pequeno grupo, irmão? Participa de um podcast. Entendeu? Ocupe a sua mente com coisas do céu. Leia coisas boas. Ouça coisas boas. Porque isso tudo vai te ajudar. Isso tudo vai te auxiliar, né? Então, a nossa vida, como foi falado, tem que ser espiritual. Eu sou um ser espiritual porque eu fui chamado para ser espiritual. Eu fui criado para adorar o Criador do Universo. Então, eu sou espiritual. Agora, para que eu possa manter isso vivo em mim, eu preciso fazer o quê? Alimentar. Como você tem alimentado? Te pergunto. O que você tem feito da sua vida para que você possa ser uma pessoa firme em Deus? Isso não vai isentar de termos erros, mas você vai ter menos erros. E eu entendo também que não tem uma fórmula mágica, né? Tipo, você vai fazer isso. Não, a primeira coisa é de se colocar à disposição, certo? E aí Deus vai orientar. Mas é legal que, tipo assim, eu tô fazendo uma análise do que você respondeu antes. A gente precisa ir para a igreja, né? A gente tem que ter essa comunhão com comunidade. Mas é um problema ter só essa comunhão com comunidade apenas, porque a gente não vai ter a essência do evangelho, que é eu e Jesus. E ao mesmo tempo eu tenho certeza que é um problema só ter essa experiência individual, porque eu só vou ficar
recebendo, e não vou dar pra ninguém. Não vou oferecer o que foi me dado pra ninguém. Amigo, tudo aquilo que eu busco no meu particular, no meu secreto, Letícia, com o Espírito Santo de Deus, através da oração, através do estudo da palavra, eu tenho como cristão a necessidade de repassar. Senão o evangelho é um evangelho fraco. Não existe isso, entendeu? De eu ter pra mim, só pra mim, eu sabendo, vendo a realidade do mundo no qual eu estou inserido e não repassar isso. Entendeu? Da mesma forma que existem coisas, milagres, situações manifestas no mundo espiritual que só vão acontecer através da oração coletiva. Existem coisas também particulares que você vai vencer, que você vai receber da parte de Deus somente na oração do secreto. Entende? Então, você tem que ter essa maturidade para entender isso também. Entende? A força da oração da igreja e a força da oração individual. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque existem batalhas na minha vida e na tua vida que somente eu e você, de forma em busca pessoal, que vamos conseguir vencer em Cristo Jesus, né? E só nós sabemos, né? Aquilo que você falou. Às vezes a minha dificuldade não é a sua. Então, só nós sabemos ali. É isso aqui que me pega. Vocês conversando sobre isso, eu tava pensando, né? Porque a gente sempre fica se perguntando muito, que amizade ter? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. É muito importante na vida cristã nós termos nosso relacionamento em comunidade, nosso relacionamento espiritual, para que a gente consiga aprender a escutar o Espírito Santo. Porque acho que isso que é decisivo. Muito mais do que você saber, você querer um guia, tipo, não fazer, não fazer. Um checklist, né? É você ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele sempre vai estar ali. Boa, Letícia. Boa. Aí você não vai, não, porque pra você vai pegar. Aí entra a questão da alimentação que ele falou, né? Se a gente não alimenta, a gente não ouve. Exatamente. Porque às vezes pra mim, escutar, sei lá, música secular, outras músicas, pra mim, ok, não me influencia muito, consigo manter meu devocional, minha vida. Mas, sei lá, pra outra pessoa escutar, não, você me dando vontade É um perigo. na festa. Eu sei que você tá rindo essa cara aí pra mim, mas eu vou chegar à conclusão. Não, eu não tô Eu fazendo... vou querer, tipo, sei lá... Aí tá ele e o White olhando assim, Letícia. Que música, garoto. Mas é nesse lugar que eu tô querendo dizer. Tipo assim, o Espírito Santo, ele tá ali. Sim. Tá falando no nosso coração o tempo todo. A gente muitas vezes tá, tipo, Espírito Santo, Boa. daqui a pouco, deixa eu não vou escutar não. Mas a gente sempre tá ouvindo. Eu acho que o Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo é que nós sejamos totalmente 100% dele, em tudo que nós viemos a fazer. O desejo do Espírito Santo é que nós sejamos 100% dele. Ele não quer nos dividir com nada, com ninguém. É aquilo que a gente até falou da música secular. Possessivo, hein? Oi? Possessivo ele. Não achou, não? Porque ele sabe o que ele pode fazer na nossa vida, né? Eu vi o Rob Solis falando uma vez que o melhor presente que Deus dá é se dar, porque ele sabe o que é melhor pra gente. É justamente ele, tudo ele. E ao mesmo tempo que ele quer tudo, ele se entrega por inteiro, ele quer nós por inteiro. Ô, Derek, eu acho que nós não nos entregamos por inteiro porque nós damos as desculpas. Sim. Porque nós somos condicionados, Letícia, a gostar de coisas. E a gente parcela né? essa entrega, a gente entrega só um pedaço da pizza. Exatamente. Isso que é o problema. Enquanto Jesus está pagando a conta. Ele é o dono da pizza. Exatamente. Boa Nossa, isso é bom. Boa referência. Nossa. Eu vou anotar. Rapaz, ele é o dono da... Isso daí dá até uma palavra. Só vou anotar aqui para uma pregação. Sim, é verdade. Ele já pagou, né? Ele já pagou. Né? Eu sempre falo. Agora eu tô com a pizza na cabeça. Jesus é bom, dá troco. Jesus é bom, juros, paga bem né? e dá troco. Tá pagando os juros até agora. Das coisas que a gente faz. Exatamente, graça. Nossa, tipo, agora sobre a vida. Às vezes, tipo, a gente pensa assim, cara, o que eu devo fazer e qual lugar eu devo ir, o que eu devo escutar, tipo, ou não. A gente vai acabar descobrindo vivendo. Uma hora, Deus ele vai pegar e ele vai falar assim, ó, aqui não é pra você. E você vai saber. Então, como eu devo descobrir? Vivendo. Você vai saber, uma hora ou outra, o que eu devo fazer, o que eu não, o que eu devo falar, como eu devo agir. Mas o que é importante também são as músicas. As músicas, tipo, elas mexem muito com a gente. Então, o que eu devo selecionar e o que eu devo descartar? Como cristão. Como estamos. Essa é polêmica, mas é boa. Rapaz, então, a gente estava Quero conversando... posicionamento. A gente tava Pagode cristão, sobre né? isso. Um pagode cristão deve? Oi? Um pagode cristão deve?
No funk cristão. Não vamos dar nomes. Não vamos dar nomes à música. Se tiver a Deus, grupos. tá liberado. Se tiver Deus, na lei tá liberado. Deus é amor, pô. Amigo, eu vou falar uma coisa baseada na minha vida. Eu, Gabriel, eu acredito muito que no meio secular, na música, na MPB, existam músicas boas demais. Tem muita música boa. Enquanto no gênero dito gospel, tem muita música aí que, né? Eu, Gabriel, estou falando por mim, cada um que tem que saber de si. Eu acredito, eu, Gabriel, gosto muito de música internacional, né? O meu pai gosta muito de... Madonna, Gabriel? Não, gosto de música boa, que eu falei. Música internacional boa. Não, eu gosto muito Vamos derrubar nosso canal. Você para com isso. músicas antigas. E eu acredito que não tenha nenhum problema. Tá? Dentro da seletividade, dentro daquilo. Só que eu, Gabriel, percebo que na minha vida, Derek, isso não vai agregar em nada. Ótimo. Então, se aquilo dali não faz eu crescer, não me leva a pensar na pessoa de Jesus, por que eu vou gastar um tempo escutando uma coisa que não me faz lembrar da pessoa de Jesus, no qual eu deveria pensar 24 horas por dia? Sim. Porque eu vou deixar de ouvir uma música que me leva, ok? A Cristo, a uma reflexão. Para que eu vou deixar de ouvir para ouvir qualquer outra coisa que não... Até porque a gente está vendo que a vida cristã é a vida para Cristo e a vida sem eu. Então, para que eu vou querer esse tempo para incentivar o que está dentro de mim? Todo uma vida tempo abnegada. que nós temos, Derek, deveria ser voltado a pensarmos na cruz. Sim. Todo tempo. Pode parecer para você, talvez, que esteja me ouvindo e ainda não tomou a sua decisão, né, com relação a Jesus, não conhece da forma como deveria conhecer. Pode parecer radical demais isso. Nossa, Gabriel, então... Mas você está no mundo, tal... Eu estou no mundo, não sou do mundo. E quando eu entendo que a minha mente pode ser condicionada somente à pessoa de Cristo, cara, eu vou crescer muito, 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 muito. Eu tenho meu problema com música secular. Vejo como um problema porque eu não quero. Eu já cheguei no nível da minha vida que eu tenho diminuído. Não é um funk, tá, gente? Não é um funk, não é um forró. Não gosto, tem gente que gosta. Mas músicas que para mim não agregam. Entende? Mas que o Senhor tem trabalhado. É o processo. Sim. É o que nós falamos no começo. Cada um tem um processo. Às vezes, você está num processo onde você não conseguiu ainda se libertar totalmente disso. E cada um sabe o que pega mais pra si. E não só música, né, amigo? Sim. Futebol, novelinhas, Sério. estádios de futebol, reality show. Cada um tem a sua cruz e tá tudo bem. A situação é você querer mudar. Tá? Porque quem revela a você até onde você tem que ir é o Espírito Santo de Deus, tem a sensibilidade. Nossa, cara, teve uma época que eu, escutava muito música mundana, tipo MPB. Secular, né? Isso. Tu tem cara de Espírito Santo. Eu falaria um rock, hein? Não rock, mas tipo músicas em que me fazem pensar. Que tem um tom Ele tom é melódico. poeta, a gente esquece, né? Eu sou poeta. Claro que ele... Uma vibe good vibes. Um Nando Reis, olha, já citando. Eu já tô até com sono. Isso. Eu gosto dessas músicas. Tipo... E eu queria largar. Eu vi como um problema, né? E eu, tentava largar com as minhas forças. Eu falava, não, Deus, eu vou largar. E tentava, e não conseguia. Aí teve um dia que eu peguei e orei. Falei, Deus, eu não quero mais. Tira. Cara, e foi tão natural. Foi. Deus. Sim. Ele falou assim, ó. Ele me ensinou ali que... Ele, falou assim, ó. Tenta você sozinho. Tá bom, não conseguiu? Agora é eu. Ele me deu esse exemplo prático, né? Que ele foi o suficiente. Sim. E a vida cristã é isso. Sim, É tirar as nossas forças de jogo, Sim. que a gente vai perder, e deixar Deus lutar. Sim. É o que a gente tá vendo desde o começo dos nossos episódios aqui. Nós estamos numa batalha. Sim. A gente pode escolher, a gente vai se munir das coisas de Deus ou vai se munir das coisas do outro lado. E aí a gente vai ficar como nessa balança? Então é só pensar, né? Se eu tô, sei lá, meu dia tem 24 horas, eu tô passando 18 investindo em música secular, assistir coisas que eu gosto. O seu pensamento muda. Aí, sei lá, 8 eu deixo pra 8 não, que a gente ainda vai dormir, né? Sei lá, 2, tá bom, vou estudar a palavra de Deus um pouquinho aqui, 1 horinha.
outra horinha escutando, sei lá, um podcast, uma pregação e pronto. Como vai ficar essa balança? Eu acho que A porcentagem dos dias, né? Eu acho que fica pesado. Tipo, a nossa vida cristã, se for assim, tipo assim, eu vou dedicar 1 hora pra Deus e eu vou fazer isso, aquilo. Porque a nossa vida passa a ser munida de afazeres. Sim, de tarefas, né? Mas ao tipo, mesmo tarefas- tempo, mas ao mesmo tempo também, assim, ó, eu vi não lembro, acho que era um Reels lá, que um cara falou assim, que tipo, se porventura todo mundo dormisse 8 horas por dia, a gente ia passar 1/3 da nossa vida inteira dormindo. Aí, tipo, ele levou a refletir a questão de trabalho, tá falando mais de desempenho profissional, né? Mas eu comecei a pensar na minha vida espiritual. Nossa, eu daria quantos por cento da minha vida pra Deus? Quanto de tempo eu tô dando pra Deus agora, né? Eu estaria dormindo mais do que eu estaria dando tempo pra Deus. Eu acredito que Deus, ele deseja muito que nós venhamos a tirar o dízimo do tempo, 2h40. Tá? Porque tudo nós temos que dar conta a Deus. Sim. Então, a justificativa de que eu trabalho, realmente, todo mundo está nas suas demandas. Só que o tempo que você tem de 24 horas é o tempo que o tio Biel tem, é o tempo que a Letícia tem, é o tempo que o Derek tem. Então, quando isso se tornar, na minha visão, uma prioridade, pode não ser às 5 da manhã, como o Gabriel faz. Sim. Você vai encontrar o tempo, porque é de Deus. É de Deus. E detalhe também, tipo, a gente... eu acho que todo mundo tem alguma coisa do dia e tudo gira em torno dela. Então, por exemplo, o trabalho. Eu não Sim. posso chegar à tarde no trabalho, aí depois do trabalho eu vou fazer... Então, tipo assim, o trabalho, às vezes, geralmente eu sento. Mas por que não a gente centralizar as coisas no horário que a gente teria com Deus? Ah, Ou não, não depois trazer que eu terminar isso aqui, aí eu vou fazer tal coisa. Aí eu vou comer, aí eu vou pro serviço, aí eu vou dormir. Porque é o certo, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Derek, eu vou bater sempre muito nisso, tipo, prioridade. Sim. Se você... Eu conheço pessoas que falam, Gabriel, eu não consigo fazer meu devocional pela manhã, etc. Tá? Eu entendo. Só que eu acho que quando você prioriza, cara, eu sei que é difícil, você já acorda cedo, mas a gente está falando da presença manifesta de Jesus. Quando você marca esse encontro para estar ali, você não vai, Jesus continua ali, sentado, te esperando. Você deu um pulo Nossa, em eu tenho a Jesus, sensação puxa assim. vida. Tá entendendo? O rolê que você furou com Jesus. Eu tenho a sensação, assim, de que quando eu não faço devocional, é porque eu faço à noite, né? O dia todo eu fico martelando devocional, até chegar em casa, até fazer. Tipo, quando eu não faço, aquilo fica martelando. Acho que a nossa cabeça fica assim, o dia fica vazio. Eu Quando não eu faço, consigo. tipo, o meu devocional, às vezes, quando eu termino, oro e tudo mais, eu sinto bem no final, assim, foi pouco. Tipo, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Só que eu não consigo mais, mas eu preciso de mais. Não existe vida cristã sem devocional, gente. Sim? Não existe. Não, é uma prioridade, é algo muito importante que faz a diferença. Eu não consigo começar o meu dia, dá tudo errado. Se eu não fizer pra mim, dá tudo errado, irmão. Eu tenho uma ordem de livros. Se eu ler um, tipo, sei lá, eu acordei em cima da hora, dormi tarde pra caramba. Se eu leio só um, eu fico assim, meu, foi pouco. Que droga de dia. Foi. Que acabe logo. É assim. É assim mesmo. E, tipo, foi uma coisa que eu priorizei pra mim. Eu posso estar atrasado. Eu não saio da minha casa sem fazer meu devocional. Não, posso estar atrasado o que for. Trabalho, problema, vou chegar atrasado. Mas eu não posso abrir mão. É prioridade. Aquilo das porque é a minha prioridade. E você pode achar que não, mas é o desejo de Cristo. Que nós venhamos a querer colocá-lo como uma prioridade. E você pode ter certeza. Você pode estar atrasado. Quando tu chegar lá, você não vai estar atrasado. Vai dar tudo errado para todo mundo. Mas tu vai chegar lá... não, atrasou fulano, que não sei o quê. Porque você priorizou, então Deus te abençoa. Não que Deus não abençoe as outras pessoas, tá, gente? Não é isso, não. Não se atrase sempre. Por favor. Gente, Responsável. ó, eu tô aprendendo demais aqui. Tenho certeza que a Lei e o Wesley também. Tá muito bom. certeza. Muito bom, muito Tá, bom. uma bênção. Vale a pena o like, vale a pena comentar e compartilha com a galera, compartilha com o pessoal aí que você fala assim, meu, tem que assistir esse episódio pra gente saber como viver a vida cristã. E aqui o que a gente tá falando não são palavras da boca pra fora. A gente tá tirando aqui da própria Bíblia. A gente vê coisas que a gente tá tentando introduzir na nossa experiência de vida e compartilhar com vocês. Beleza? Agora um exemplo, claro. Tipo, lá os reis de Judá e Israel, eles tinham que pegar uma cópia da lei e, tipo, escrever por eles mesmos. Eles tinham que ter uma cópia por escrita e ler todos os dias. Acho que a vida cristã também é isso, não é? Não é, tipo, aquele negócio chato de leis, ordens, regras, mas ter com a gente, não é? Sim, sim. Existe Essa regra de vida.
existe um dinamismo, né? A palavra de Deus, ela é dinâmica, né? Então, eu acho que às vezes até as pessoas encontram uma dificuldade muito grande por conta disso, porque você se alimenta muito, você come essa comida espiritual, né? Mas você só deixa pra você. E não sacia. Quando você estuda, mas você passa pra frente o que você estudou, gente, tudo que você estuda no dia do seu devocional, você pode ter certeza que alguém vai entrar no teu caminho precisando daquela palavra. Nossa, é tipo algo engraçado também. Eu tenho um amigo, né? De onde eu trabalhava, vai estudar, né? Óbvio, enfim. Fui demitida. Ok. Acha essa parte. Cara, tipo, teve um dia, eu tava começando a voltar a ir pra igreja, ler a Bíblia e tal. Cara, a gente sentou na frente da minha casa e começamos a falar sobre Deus. E foi tão bom, mano. Tipo, era de noite, já tava tarde. Mano, eu revivia, tipo, a minha infância. Aí quando a gente ficava na calçada e conversava, tipo, altas horas da noite sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Mano, tipo, a gente sentou, frente de casa e começamos a conversar sobre Deus. Olha aí, Claro, o divertimento cristão. Divertidamente. Sim. Divertidamente. O divertimento cristão. Eu quero te perguntar agora, mas você ia falar uma coisa? Pode falar. Eu ia falar que a pauta sobre Deus leva Vai. extensa, né? É muito extensa. Veio um monte de coisa. Continuar aqui até... Veio um monte de coisa à cabeça. A gente falou muito aqui sobre o que a gente não deve fazer como cristão, que a gente, né, tem que tomar certos cuidados quando quer a vida cristã, que a gente é regido. Mas o que um cristão pode fazer, Gabriel? Que ele pode e deve fazer, até diria. E qual que é o divertimento cristão? Já que a gente falou tanto de que você é chato, e aí? Onde se encontra a diversão no cristão? Amiga, desculpa. Salomão, ele fala sobre isso, né? Aproveita o teu dia na tua mocidade, mas sempre lembrando. É aquilo que a gente já falou também. Qual que é a diversão do viva cristão? do teu suor. Exatamente. Viva os teus dias com a mulher que tu ama. Ele fala sobre É o isso. básico da vida. O básico é sempre lembrando de Cristo. Sim, Então, sim. tudo aquilo que não ofende, tudo aquilo que É não agradável. desagrada, ou me desvincula, ou quebra um princípio, é válido para eu fazer. Você tem que colocar na peneira espiritual. O que é bom? É bom, agrada. Jesus estaria fazendo isso comigo se ele Jesus estivesse faria aqui? isso. Jesus pode participar disso. Essa comigo. conversa quebra tudo. Jesus faria isso, quebra na hora. Não tem dúvida. Ou é sim ou não. Sim. Se tem uma dúvida, Não é. É do diabo. o inimigo tá aí contigo. Isso, muito fácil, né? É muito fácil, mas tem uma outra pergunta aí. Agora eu vou acrescentar outra pergunta. O que os filósofos eles não encontraram nessa questão sobre a vida que a Bíblia mostra? Ou que a Bíblia tipo, encontrou do que é a vida? Porque teve essa pauta de que os filósofos passam a vida toda, passaram Sócrates, enfim, do que é a vida, o que significa a vida e para que serve a vida, que eles não encontraram, porque não tem uma resposta certa no meio filosófico sobre isso. Tem tipo, ideias, mas a Bíblia encontrou. E o que eles não encontraram e que a Bíblia tipo, ela encontrou em si, do que é a vida. Amigo, eu acho que o que eles não encontraram é o pra que serve a vida. O propósito. Você tem uma vida para servir ao Senhor. Esses homens não encontraram isso encontraram. porque não estavam com o coração aberto para entender realmente qual era a suprema vontade de Deus. Que foram só superficialmente. Superficialmente, sabe por quê? Porque Deus é acessível a todos. Sim. Deus, ele se revela a todos. Nós falamos sobre isso. Deus se revelou a Nicodemos, um cara super estudado, e ao mesmo tempo, logo depois do capítulo 4 de João, ele se revela a quem? A mulher samaritana, uma mulher que provavelmente não tinha estudo, uma mulher desprezada, uma mulher totalmente à beira da sociedade, né? Ali, desqualificada aos olhos humanos. Sim, desprezada. Então, mas ela tinha no coração dela o quê? O desejo de servir. Ela sabia que a vida dela era para servir o Messias, tanto que ela esperava o Messias. Então, quando eu espero o Messias verdadeiramente, quando eu entendo o papel de Jesus nessa terra, eu entendo que a minha vida foi criada por esse Cristo para que eu pudesse servir. Esses homens não tinham esse entendimento que eu e você temos. Sim, E graças a Deus que nós temos esse entendimento. Né? sim. É, mais do que o entendimento, a gente tem um propósito na nossa vida cristã, né? Acho que é por isso que os valores são invertidos da felicidade, né, das pessoas
que podem estar vendo de fora, vocês são chatos, são caretas, porque para eles não é diversão, mas a gente tem um propósito, a gente sabe o que é realmente felicidade, o que é estar preenchido. Coisas que, por exemplo, os filósofos não contaram porque eles não sabiam o propósito. E assim como muitas pessoas que são riquíssimas, sabe, conquistam riqueza, conquistam fama, conquistam vida que eles quiserem, não são felizes e a gente pensa que é diversão, que é uma vida boa, mas na real não é porque eles não têm propósito. Tanto que muitas pessoas tiram a própria vida, né? Enfim, acontecem as mazelas que a gente vê. É que a gente atrela felicidade com isso, né? Isso. Com dinheiro. Enquanto, pelo menos na minha opinião, existe um espaço no nosso coração que só cabe Jesus. Sim. Não tem como, irmão. Você pode Só preencher ele com preenche. mulher, pode tentar preencher com mulher, com homem, com droga, com festa, com balada, amizades. Não vai. Só tem o tamanho de Jesus. Não adianta você ir para qualquer outro lugar. Pedro, ele mesmo pergunta para Jesus, para onde iremos? Só tu tem a palavra de vida. Então, em outras palavras, ele está falando que não vai adiantar eu correr da tua presença. O Senhor me encontra. O Senhor é aquele que é o suficiente para que eu possa ser completo. Né? Para mim é isso. E é isso que todo ser humano quer. A gente vive a nossa vida inteira só correndo atrás disso. A felicidade que a gente quer, o trabalho que a gente quer, a fama, é só para preencher esse lugar. Infelizmente, nada preenche, só Deus. E a vida cristã, quando você realmente se coloca à disposição de uma vida cristã, Letícia, pelo menos, né, o que eu acho, antes de qualquer coisa você vai perguntar para Deus qual é o desejo de Deus. O Senhor quer que eu faça isso? Qual é o seu desejo para a minha vida? Né? Qual é a sua vontade? Sabe por quê? Quem Porque é melhor, né? quando eu estou em Cristo Jesus, amiga, é o que nós falamos já também, repito, nós queremos agradar a Deus. Sim. E por mais que eu não entenda os propósitos de Deus, eu vou fazer aquilo dali. Porque aquilo dali agrada a Ele e Ele, se o agrada, Ele vai me mostrar o caminho, como fazer. Né? Deus sempre tem as ferramentas certas. É o que Jesus fez no Getsemane. Ele poderia muito bem falar assim, Deus, me tira daqui. Mas ele falou, Deus, não quero, mas que a sua vontade seja feita. E é difícil, né, Deg? Que na vida cristã Porque você a gente, vive tipo isso. assim, a gente vislumbra perspectiva nossa, o que a gente quer. A gente sabe, mas às vezes a gente não sabe o que Deus quer. Então, tipo, o futuro incerto, cara, a gente pedia assim, Deus, sua vontade seja feita, mas eu quando não sei Deus o não que é. quer? Então. É o processo da Geralmente oração. geralmente é isso. Deus, a nossa vontade de Deus, às vezes. Mas difícil é isso, né? Quando a gente escuta um não, que eu Então, mas a questão é a seguinte: por experiência própria, a vontade dele sempre, quando divergente, e a maioria, que nem eu disse, é divergente, é muito melhor do que eu imaginava. É muito melhor do que o ser humano espera. Então a gente tem que. Eu acredito que é uma coisa que a gente tem que adotar para a vida cristã. A vontade de Deus acima de tudo. Eu tento ver isso antes de tudo, porque é o melhor. E isso me faz ter uma vida abnegada. Porque aí eu vou começar a falar, Deus, eu não quero tomar essa decisão aqui. O que você quer que eu faça? E aí a minha decisão, o meu individualismo, meu egocentrismo vai mergulhando, vai indo pro ralo. A confiança em Deus é isso, né? É você colocar o pé mesmo não vendo o chão, crendo que ele pode colocar o chão. Mas se ele não colocar, ele vai te sustentar nas mãos. Sim. Ele te leva nas mãos. Bom, vamos lá. são de- Pra gente concluir, Gabriel, quais são os deveres do cristão? A gente falou que não tem fórmula mágica, mas em questões práticas, o que o cristão tem que fazer para viver a vida cristã que Deus quer que ele viva? O que o cristão precisa fazer para viver a vida cristã que o Senhor quer que nós venhamos a viver, né? Primeira coisa, amar sobre todas as coisas. Se você não tem amor, você não tem nada. Nada, nada, nada. Seguir... Não tem como ser cristão sem amar. Não tem como. Como? Se a base do evangelho é amor. O fato de estarmos aqui é porque houve amor. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha a vida eterna. João 3,16. Então o amor é a base de absolutamente tudo. E em segundo plano, acredito que o posicionamento. Porque como cristão, existem situações na minha vida e na tua vida que você vai ter que se posicionar. Tudo, sempre. Né? Ainda mais quando você leva essa identidade de seguidor de querendo ou Cristo. não. Querendo ou não. Então, você ter esse posicionamento, em terceiro lugar, nunca negociar os seus princípios. O escolhido não tem Nunca. escolha.
Nunca. Não é? Exatamente, o escolhido não tem escolha. Você foi laçado pela Entendi. pessoa de Cristo, né? Então, eu acredito que são essas três coisas: o amor, o posicionamento e o princípio. Né? Com certeza, para Com você esse viver fato bem. de se posicionar, tipo, vocês já tentaram amar alguém que te odeia? O quão difícil é? Cara, e a sensação bem no final disso, de você, tipo, ajudar essa pessoa que te odeia? Não é gostoso, Então, eu cara? não cheguei nessa parte ainda de ajudar. Sim, sim. Eu tô nessa parte ainda de Cara, mas aprender. simplesmente perdoar. Cara, é tão bom. E, tipo, você vê o propósito de Deus que tipo assim, nossa, eu faço muitas coisas que desagradam a Deus e ele me perdoa. Me perdoa. E a sim. gente vê isso vivendo a vida. O que é Deus? A gente aprende o que é Deus e sobre Deus, tipo, vivendo a vida. Sim. Amando, perdoando. Vou levar esses três como lição de casa de hoje. Galera, acabou, infelizmente. Olha que triste. Mas não fica triste não, porque você sabe que toda quinta-feira a gente está aqui, tem episódio novo para você. Então compartilha com seus amigos esse vídeo. Não deixa de curtir, comentar. Ficou com dúvida? Ai, gente, vocês não falaram disso, era tão importante. Não me respondeu minha pergunta que estava aqui latente o episódio todo. Manda pra gente. Coloca aí nos comentários. É comentário que se chama, né? Eu esqueci já. Coloca aí nos comentários que o Gabriel vai responder. Olha. A gente pede até vídeo pro Gabriel se for necessário. Segue a gente no Instagram, que aí, se vocês mandarem pergunta lá também, a gente pede pro Gabriel responder. Sim, com certeza. Muito obrigada, Gabriel. novamente, Mas não se preocupe, ele vai pela sua voltar aqui de presença. novo. Ele vai, não. Muitas Isso é vezes. fato. Me Coloca chamem. aí, se você... Ah, adorei o Gabriel, chama de novo. Se você não gostou, Ele vai pode voltar. ficar. Pô, vamos- Até Se porque- não gostar, voltarei novamente. Até porque o escolhido não tem escolha. Exatamente. Muito obrigada, Gabriel. Que Deus Obrigado, abençoe sua pessoal. vida. Obrigado, Gabriel. E- Top, foi top. Tchau, galera. Gostei. Até semana que vem. Estou abençoado.